Sim? Tá me ouvindo? Deixa eu ver quem tava falando aqui. Maria Eduarda, tá aqui? Ah, eu tô falando e a Maria Eduarda não tá aqui. Vamos. Entendeu? Depois tem que explicar pra ela aqui. Então vamos lá. Beleza. A gente falou aqui da proteína, de como é a constituição. Não é bem mais fácil do que o resto da galera de lipídio? Ok. Como é que vai ser a produção de proteína? Primeiro, onde nós vamos encontrar esses aminoácidos para poder produzir proteína? Então, vai ser assim, ó. Na alimentação, na nossa alimentação, a gente vai encontrar proteína e aminoácidos, proteínas e aminoácidos, em vários alimentos. Então, a gente tem em verdura, em fruta, mas a maior quantidade, a maior concentração de proteína está na carne e no ovo. A maior concentração de proteína está na carne e no ovo. Prof, mas a soja também tem proteína? Sim, tanto que o vegano, ou o vegetariano, ele se alimenta da proteína da soja. Bacana, tem outros alimentos. A dieta do vegano vegetariano é um pouco diferente, porque eles vão ter que consumir uma quantidade maior desses alimentos para repor a quantidade de proteína que tem na carne. Então, como é que vai ser? Olha só. O seu paciente, na hora que ele comer, ele vai comer tanto proteína, a cadeia toda, mas ele também vai ingerir aminoácidos. Ele vai ingerir os dois. Qual que é a ideia? Nós vamos ter que quebrar essas proteínas, e deixar elas ou em pedaços pequenos ou realmente destruir ela todinha para ela virar aminoácido. Para quê, prof? Para isso passar e cair no vaso sanguíneo. Para isso passar e cair dentro do vaso sanguíneo. Então vamos lá. Esses pontinhos menores são aminoácidos. Eu pego a proteína e eu quebro ela. Então, eu posso quebrar a proteína tanto em pedaços menores, quanto a própria estrutura dela, em aminoácido mesmo. Esses pedaços menores têm nome, prof? Tem peptídeos. Peptídeos são proteínas pequenas. Bacana. Ok. Isso tem que cair aqui na corrente sanguínea. Por quê? Porque eu vou usar, a minha célula vai usar esses aminoácidos, tanto ingeridos, eles já vieram em formato de aminoácido, quanto ele dentro de peptídeo, eu vou utilizar isso para produzir as minhas próprias proteínas. Eu vou usar isso. Ok, prof. E como que vai ser essa fabricação? Então, vamos lá, vamos num videozinho aqui. Vocês lembram do ensino médio, da síntese de proteína? Vocês sabem qual que é a função do RNA mensageiro, RNA transportador? Eu preciso que vocês me falem para eu ter uma noção do quanto eu vou aprofundar isso. Vocês lembram bem disso? Sim, Isabela? Sim, Paula? Sim? Pessoal, todo mundo? Não, Paula?
Então vamos. Vamos lá. Olha só. Professora, Ah, eu terminei o ensino médio em 2008, então eu nem não lembro de nada. entendi. Não, normal. É só para eu saber até onde, né? Porque às vezes eu tô falando uma coisa aqui e vocês, meu Deus, que aula chata, isso aí eu já sei. Entende? Nossa Então, aula nunca é chata. obrigada. Ontem à noite eu tava dando aula de. Porque eu dou aula para enfermagem também, né? De biologia celular. Foi massa. A mãe de uma aluna tava participando da aula, foi muito massa. E ela não faz enfermagem. Ela, né, não é a área dela. E ela achou massa, sentou e foi participar da aula. Fez pergunta, foi muito legal. E eu fiquei até. A aula acaba 9h45 da noite, eu fiquei até 10h30 com eles proseando. Proseando não, falando caso clínico. Vamos lá. Eu vou entrar dentro da célula. Aqui são as organelas. Mas a gente ainda vai ver uma por uma. Beleza. Agora eu vou entrar dentro do núcleo. Ó, eu vou passar no buraquinho. Ó, um canal de proteína. Passei dentro do canal de proteína, viu? Um canal de proteína. Um buraquinho. Entrei dentro. Ó, o tanto de canal de proteína que tem na membrana do núcleo. Vou entrar. Aqui é o nosso DNA. O nosso DNA, ele fica desse jeito, empacotado. Porque assim é mais difícil de quebrar ele. Vão ter momentos que eu vou ter que abrir esse DNA. Aí agora aqui, ó, eu vou abrir esse DNA. Para quê, prof? Para produzir uma proteína. Eu preciso abrir esse DNA para produzir uma proteína. E é assim, ó, cada pedaço do DNA a gente chama de gene. Então, olha só. Eu tenho aqui o DNA. Tenho aqui o DNA. Aí eu tenho o gene. É um pedaço, uma parte dele. Aqui é um gene. Aqui outro gene. O que é o gene, prof? O gene é parte do DNA. É um pedaço do DNA. Cada gene determina a produção de uma proteína. No livro tá escrito assim, ó. Deixa eu pôr o nome dele aqui em cima. No livro tá escrito assim, ó. Ô, Maria Eduarda, eu vi que você entrou. No final da aula, me lembra de te explicar o negócio lá do cronograma, tá? Eu expliquei, você não tava na aula ainda, você não tinha entrado. Me lembra. Cada pedaço do DNA é um gene. Cada gene, lá no livro tá escrito assim, cada gene codifica uma proteína. O que é isso, prof? Cada gene, ele vai ser lido, cada gene é responsável pela produção de uma proteína. De uma proteína diferente. Por exemplo, esse gene aqui, ó, pode ter as informações genéticas para produzir o GABA. E esse gene aqui, informação genética para produzir a bomba de sódio e potássio. Entende? Então, beleza. Então, aqui no vídeo vai mostrar um gene, ó. E o gene aqui que eles mostram, ó, tá mais claro, tá vendo? É um pedaço. Beleza. Isso aqui a gente vai ver tudo de novo, tá? Mais aprofundado. Vai vir uma proteína que vai abrir esse gene, ó. Proteínas acessórias, porque não vem voando desse jeito aqui não, tá, gente? Proteínas acessórias vão trazer os ácidos nucleicos. Aqui acho que vocês lembram. Timina, adenina, guanina, citosina. As proteínas acessórias vão trazer. Por quê, prof? Porque aqui eu quero montar o RNA mensageiro. Olha que massa. Montei ele. Na verdade, na biologia molecular, nossa, isso aqui demora esse processo. A gente quebra esse RNA mensageiro.
Aqui vai até mostrar. Tira um pedaço dele, vem um monte de proteína acessória, confere se tem erro nesse RNA, se não tem, se tem, corrige esse erro. Nossa, isso aqui é massa. Isso aqui eu passei, acho que uns 2 meses estudando só isso aqui, ó, dos erros, o que pode acontecer, as mutações, é muito louco. Beleza, esse RNA mensageiro, ele sai, ele não sai voando igual tapetaladinho aqui não, tá? Aqui tem microtúbulo, tem filamento de actina, uma proteína motora traz ele pra cá. Que fica parecendo uma cobra voando, né? E aqui, na verdade, não é desse jeito, igual tá no vídeo. Na verdade, aqui é assim, ó. Tá aqui o núcleo e o canal de proteína. Em volta do núcleo, eu tenho o retículo endoplasmático rugoso. Retículo endoplasmático rugoso. Retículo endoplasmático rugoso. E esses canais de proteína aqui da membrana fazem conexão, tá vendo? É uma portinha com retículo endoplasmático rugoso, uma portinha. O RNA mensageiro vem pra cá, ó. Ele vem pra cá. O que ele vem fazer aqui na beiradinha da membrana, prof? Ele vem encontrar com o RNA ribossômico, que é uma casinha. Ele é feito de 2 partes. Ele é uma casinha. E ele fica justamente aqui mesmo, ó. Ele fica acoplado aqui vamos lá. O RNA ribossômico fica acoplado no retículo endoplasmático rugoso. Então, vamos dar nome, ó. De verde é o RNA mensageiro. De vermelho é o RNA ribossômico. E eu ainda vou ter o RNA transportador, tá? Então, só para vocês situarem como é que fica aqui. Ok. O RNA mensageiro vai passar dentro do RNA ribossômico. O ribossômico, gente, é só uma casinha. Nós vamos ter o RNA transportador. Transportador por quê, prof? Porque ele vai trazer o aminoácido. É ele que traz os aminoácidos. E cada RNA transportador traz um aminoácido diferente. Cada um deles. E a gente vai começar a montar a proteína. Ó, RNA transportador, cada um traz uma proteína. Essas proteínas fazem ligação peptídica. Cada RNA transportador traz um aminoácido. Esses aminoácidos são unidos por ligação peptídica. E aí a proteína, ó, parece um colar de pérola. A proteína. É isso. Entende? Não é bonitinho? Prof, é muita coisa. Não é nada, vocês não vê nada. Tem muita proteína envolvida aqui. E a gente vai ver isso de novo em síntese de proteína, tá? Mas basicamente é isso. Então a gente precisa dessa alimentação para poder produzir proteína. Prof, os animais não são alimentados da maneira correta. Vão ter deficiências? Vão. Olha só. Vocês já pararam para se perguntar o que é anticorpo? O que é anticorpo? Ah, Duda, você falou? Ah, é você. Eu achei que era outra Maria Eduarda. Você entendeu? Tá lá o dia da avaliação. É tudo para trás. Você entendeu? Sim? Tá bom. Olha só. Já pararam para se perguntar qual que é a composição de um anticorpo? Não? Então vamos lá. Na veterinária vocês vão começar a fazer essas perguntas, tá? Anticorpo é uma proteína que é produzida desse jeito aqui, ó. Desse jeito aqui do vídeo.
é uma proteína que é produzida desse jeito. E essa proteína vem para cá, ó, para a membrana. Ela é uma proteína de membrana. De qual célula, prof? Todas produzem? Não. Somente a célula chamada... Célula chamada de linfócito B ou célula B. O povo gosta dos nomes, né? Ou plasmócito. É a mesma coisa. É uma proteína que o DNA é lido, produz um RNA mensageiro, palicose, produz e ela vem para cá. Já pararam para pensar o que anticorpo faz? E né, que a gente fala, vamos testar anticorpo, vamos testar a quantidade de anticorpo. Já pararam para pensar o que anticorpo faz? Faz mesmo. Por que a gente produz esse negócio? Olha só. Quando entra uma bactéria, um vírus dentro do seu paciente, parecendo um espermatozoide, né? Uma bactéria. Quando entra uma bactéria, um vírus dentro do seu paciente, boa, Paulo, isso mesmo, para proteger a gente de patógeno, né? De bactéria, de vírus, de fungo. Mas o que ele faz? Ele protege como? Como? Entende? Como? Olha só. Quando a gente tem esses patógenos e o linfócito B produz o anticorpo, essa célula que produziu ele, libera ele. Ela libera, ela solta ele. Ela solta. E esse anticorpo, ele vem e faz conexão química com essas bactérias, na membrana dela todinha. Prof, pra quê? Uma das coisas que ele faz. Tem muito mais coisas, mas uma das coisas que ele faz. Ele para aqui, ó, faz conexão química com a membrana. E o fato dele estar aqui, várias enzimas nossas fazem conexão com ele. Várias enzimas nossas. São 9 enzimas que fazem isso aqui. Fazem conexão com ele. Por quê? Porque elas têm a capacidade de fazer buraco nesse micro-organismo. Elas fazem buraco. Ele chega, elas vêm acompanhando ele, fala, que legal, você tá aí, eu vou te ajudar. Ele se conecta aqui, essas enzimas se conectam do lado do anticorpo e abre buraco. Para quê, prof? Entra água e ela morre. Entende? Isabela, boa. Toda vez que eu pergunto isso, os alunos falam isso, fagocitando, mas você concorda que ele é uma proteína? Ele não é uma célula, ele é uma proteína. Ele não tem como fagocitar, entendeu? Tá bom, Lohane, depois assiste a aula gravada. Ai, gente, eu tô gravando? Ai, tô, graças a Deus. Toda vez eu tenho microinfartos na hora que eu lembro dessa gravação. Entende? Entende, Isabela? É normal, todo mundo pensa isso. Aí eu viro e falo assim, mas ele é uma proteína. Entende? Tem muito mais coisa que ele faz. Fica na cabeça esse negócio de fagocitar. Fica mesmo. Mas, por ele ser proteína, não necessariamente ele não mata. Ele mata micro-organismo, entende? Ele consegue matar. Então, é o seguinte. Vamos lá. Se você pega um animal de chácara, né, fazenda, que o pessoal alimenta uma vez ao dia com o resto de comida. Então tem rapidinho. Então, no caso, quem faz esse trabalho de fazer os buracos e deixar a água entrar é a enzima. O que o anticorpo faz é só a ligação que vai ligar a enzima para ela poder fazer esses buracos. Exatamente. Ah, bom. Entendi. Aqui parece que só ela trabalha, né? Mas ele faz mais coisa, né? Só isso não. Ah, tá. Faz mais coisa. Ok.
beleza. Vamos pensar assim, um cachorro numa fazenda, que o pessoal alimenta ele só uma vez ao dia com o resto de comida. Aí vamos imaginar que sobrou só arroz a semana inteira. Tinha muito peão lá, todo mundo comeu a carne, sobrou só arroz. Esse animal não vai comer proteína da maneira correta, bacana? Se ele não come proteína e aminoácido na quantidade correta, vocês acham que ele vai ter uma boa resposta imune? Ó, se eu tenho um animal com baixa ingestão, com alimentação pobre, com baixa ingestão de aminoácido, ou até mesmo proteína para ser quebrada, para liberar esses aminoácidos, vocês acham que ele vai conseguir produzir anticorpo? Não. A saúde começa pela boca. Os animais, eles têm que ser bem alimentados. Eu preciso desses aminoácidos. Gente, eu tenho proteína para tudo. Pensa na aula de citoesqueleto, tanto de proteína que eu falei para vocês. Prof, todas elas vão ser produzidas assim? Todas. Todas eu vou precisar de aminoácido? Todas. Um animal mal alimentado, gente, nem a comunicação celular dele é feita da maneira correta. Nem a comunicação celular dele, entende? Então, beleza. Então, olha só. Tem uma... Antes da gente conversar sobre absorção, eu falei muito sobre enzima, E aí teve aluno que me mandou mensagem e falou assim, prof, eu não entendo o que é isso. Tanto que eu troquei a aula, né? Coloquei citoesqueleto primeiro, para dar tempo de organizar até os slides para colocar aqui para vocês o seguinte. Olha só. Por que eu falo que proteína trabalha? A proteína que é a trabalhadora do corpo do animal. A proteína. A gente tem as proteínas normais. Tem proteína normal. Proteína. Que tá lá na célula e ela é só uma estrutura mesmo. Prof, ela tá lá de enfeite? Não. Mas ela é uma proteína normal. Proteína normal. De estrutura mesmo, normal. E eu tenho as proteínas que funcionam como enzimas. Por exemplo, ó. Eu vou ter aqui a célula. Vamos pegar o GABA-A. Eu tenho aqui o GABA-A. Ele é uma proteína normal. Professora, mas ele movimenta, ele abre e fecha, é uma portinha que abre e fecha. Tá, mas ele é só uma porta. Ele é uma proteína normal. Quem, prof, o GABA? Mas eu vou ter proteínas igual essa aqui, ó. Essa RNA polimerase aqui, ó, é uma proteína. Ela vai aparecer agora. Isso aqui é uma proteína, que é uma enzima. Tem-se, por convenção, colocar o nome delas no final de ase. ATPase, RNA polimerase, DNA polimerase, tem-se por convenção colocar o ase no final. Essa proteína aqui no caso, ela funciona como enzima. Por quê? Porque ela quebra essas ligações químicas aqui, ó, que a gente tinha entre os nucleotídeos. Aqui a ligação química é ponte de hidrogênio. Ela quebra essas ligações químicas e abre o DNA, ó. O DNA estava fechado, ela quebra essa ligação química e abre ele. Ela que faz essa abertura. Então, ela funciona como enzima. Então, vamos lá. Aqui, o exemplo aqui é RNA polimerase. Toda
enzima é uma proteína. Toda enzima é uma proteína. Mas nem toda proteína é uma enzima, porque ela pode ser uma proteína normal. Entende? Não é que a proteína normal não trabalha. Trabalha, mas ela não trabalha dessa maneira. Ok? Qual maneira, prof? Gente, enzima, ela consegue quebrar e unir substâncias. Deixa eu tirar esse desenho aqui, que esse desenho aqui é chato pra caralho. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos pela lógica que fica mais fácil. Eu tenho, por exemplo, substâncias que às vezes eu vou precisar quebrar elas e separá-las. Às vezes eu tenho substâncias que eu preciso unir. Quem faz a quebra dessas ligações químicas, dessa ligação química, quem faz a quebra dessa ligação química e quem une essas substâncias por ligação química são as proteínas. Então, elas fazem o catabolismo, são proteínas que são enzimas. Elas catabolizam, quebram. E elas anabolizam, juntam. Isso é o catabolismo, é quebrar. E o anabolismo é juntar. Então, ou elas quebram substâncias ou elas juntam substâncias. Prof, qual substância? Qual substância? Vixe, um monte. Lembra do metabolismo lipídico, que eu falei que lá no intestino tinha a lipase, que ia quebrar? Lembra que eu falei assim, ó, os lipídios lá dentro do intestino, o lipídio tá grande, eu preciso quebrar ele, aí vem uma enzima chamada lipase, ó o final dela, lipase, ase. Lipase é o quê? Uma enzima que quebra lipídio. A lipase vem e quebra ele em pedaços menores, entende? Quais substâncias que elas quebram e junto? As próprias proteínas, então vamos lá, substâncias. As próprias proteínas, lipídios, carboidratos, ácido nucleico, amina, professora, chega. Tudo quanto é substância que tem no seu corpo, que tem ligação química, ela consegue quebrar. Entende? Quer ver? Ó, o triptofano que eu falei para vocês. Você vai lá e come o triptofano. Triptofano é um aminoácido. Esse triptofano, ele entra dentro da célula e ele pode ser usado para produzir uma proteína. Pode. Ele pode ser usado para produzir uma proteína. Mas ele pode ser usado para outras coisas também? Pode. Não esqueçam disso. Aminoácido, ele não vai servir somente para produzir proteína. Cada aminoácido desse, ele pode ser quebrado ou não, como por exemplo a glicina, ou não. Ele pode ser quebrado para produzir outra substância. Ele pode ser quebrado para produzir outra substância, como o triptofano para produzir serotonina, como a histidina para produzir a histamina, ou não, como a glicina. A glicina, do jeito que ela entra, a gente usa ela. Sem quebrar, sem nada. Ou eu vou usar eles e cada um deles tem uma função, cada um com a sua função dentro do corpo, ou então eu vou usar eles para confeccionar uma proteína. Então, eles têm essas duas funções. Cada um, ou eles trabalham sozinho,
ou eles se juntam para produzir uma proteína. Fechou? Estão comigo? Sim? Então tá bom. Beleza. Ok. Ficou claro a enzima? Sim? Então tá bom. Bora digerir essas proteínas? Aqui tem... Bora digerir elas. Não, vamos deixar para digerir elas semana que vem. É rápido, mas é porque é assim, é um pouquinho mais complexo do que o metabolismo do lipídio. É um pouquinho mais complexo, mas vamos lá. Olha só. Digestão dela a gente começa na próxima aula, que é grande. Vamos só ver mais algumas coisinhas aqui dela. Quando seu paciente come, eu vou usar essas substâncias, lipídio, carboidrato. Vamos de novo aqui, ó. As principais moléculas são proteínas, que é uma cadeia de aminoácidos. Lipídios, que é uma cadeia de uma porrada de coisa. Ácido graxo, triglicérides, colesterol. Falta alguém? Lipídio. E a gente tem carboidrato, que é uma cadeia de quê? De açúcares. Aí aqui cada um tem um nome, né? Ave Maria. O carboidrato é mais chato ainda para organizar como que ele é produzido. Todas essas substâncias que o nosso paciente come, eu vou usar elas para produzir algo, como por exemplo o triptofano, que é um aminoácido que eu vou usar para produzir... Gente, peraí, deixa eu ligar minha câmera que eu já posso ligar. Acabou o vídeo. Como o triptofano que eu uso para produzir serotonina. Ou eu vou quebrar isso para produzir ATP. A gente já viu ATP. Ou eu vou usar essas moléculas para estrutura. Proteína, lipídio, carboidrato, eu vou usar como molécula sinal. Eu vou usar, por exemplo, a proteína como receptor celular, como canal de proteína. Eu posso usar, por exemplo, para a constituição da membrana, como é o caso do lipídio. Posso usar isso para adesão celular, uma célula colar na outra, que é o caso do carboidrato. Entende? Eu vou usar essas moléculas para muita coisa. Bacana. Nessa questão da quebra, a gente, para produzir ATP, a gente conversou por cima em relação à proteína. Desculpa, ao lipídio, que fala primeiro foi de lipídio. A gente também vai ver por cima a quebra no caso de proteína. Por quê? Porque a gente não vai entrar nesse ciclo, de Krebs, da ureia. Por que não, prof? Porque aqui quem vai conversar com vocês é o pessoal da bioquímica, é o professor da bioquímica. E carboidrato, a gente não vai conversar sobre o metabolismo dele, graças a Deus. Vai deixar para o professor de bioquímica. Beleza? Vocês vão ver, mas depois com o professor de bioquímica. Então é o seguinte, as proteínas, elas também são quebradas para produzir energia. A primeira coisa que a gente vai fazer
é quebrar essa proteína, a célula vai quebrar essa proteína, prof, onde? Lá na mitocôndria, daquele mesmo jeitinho do fosfolipídio, da gordura. A gente vai quebrar essa proteína em aminoácidos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é quebrar essa proteína em aminoácidos. Deixa eu apagar isso aqui, peraí. Prof, mas se eu já tiver no formato de aminoácido? Vai bom, você já vai direto. Você não precisa quebrar nada. Você já usa o aminoácido, tá? Então, aqui é o seguinte. Enzimas quebrarão as proteínas em aminoácido. Mas eu posso pegar o aminoácido e usar. O que é diferente do resto da galera aqui? Do resto, né? O que difere do lipídio do carboidrato? O aminoácido, ele é diferente, as proteínas, os aminoácidos, eles são diferentes do lipídio e do carboidrato, porque lipídio e carboidrato, eles têm o que na constituição deles? Carbono e hidrogênio. A gente chama de hidrocarbonetos. Então, vamos lá, ó. Deixa eu anotar aqui na frente para vocês, para ficar melhor. Mais organizadinho. Lipídio e carboidrato, eles são constituídos de carbono e hidrogênio. Prof, proteína também? Também. Aminoácido tem carbono e hidrogênio. Mas eles têm nitrogênio. Assim, ó. No formato de amônia. Tem formato de amônia. A gente tem um nitrogênio. E isso é... deixa eu pôr o 4 aqui. Depois que ele vira 3. Isso é tóxico para nossa célula. Tem um pedacinho dentro do aminoácido que é tóxico. Prof, na hora que ele tá ligado no aminoácido, ele é tóxico? Não. Mas na hora da quebra aqui, ele é. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso tirar essa parte com o nitrogênio e separar ele de quem? Dos carbonos com hidrogênio. Dos carbonos com hidrogênio. Então, como é que faz aqui, prof? A gente vai quebrar. Opa. A gente vai quebrar. Deixa eu apagar isso aqui. A gente vai quebrar esse aminoácido em 2 pedaços. Um é o Na4. Eu vou tirar isso, eu vou separar isso. E o outro vai ser carbono e hidrogênio. Aí eles deram um nome. O nome disso aqui, gente, é hidrocarboneto, mas tá bom. Aqui eles deram o nome de esqueleto carbônico. Tá bom. Professora, o que eu vou fazer com essa bendita aqui? Essa bendita, ou eu vou usar ela para produzir algumas substâncias, ou eu vou mandar ela de volta para o corpo, mas já fazendo ligação química para ela não ir sozinha. O negócio dela é porque ela não pode ficar sozinha. Parece adolescente de 13 anos. Você solta no mundo, acabou. Não pode largar ela sozinha. Ou se ela vai ser usada para construir outras coisas, ou ela vai entrar no ciclo da ureia. Isso aqui é uma coisa à parte. Bacana. Prof, e esse esqueleto carbônico? Esse esqueleto carbônico, ele vai entrar naquela brincadeirinha lá para produzir ATP. Deixa eu apagar aqui.
Tem muita informação aqui, deixa eu apagar, peraí. Ou o NH4 entra no corpo, ou ele entra no ciclo da ureia, ou a gente reaproveita. Deixa eu fazer um esqueminha aqui melhor. Ou a gente reaproveita para constituir outras substâncias, ou a gente reaproveita. E o esqueleto carbônico, prof, ele entra lá naquele ciclo para produzir ATP. Ok? Chatinho? Até que não, né? Fica pior na bioquímica. Que aí vocês têm que entrar realmente aqui nesses ciclos, tá? Bioquímica é bem pior. Bacana. Esse ciclo da ureia é o ciclo para produzir ATP, vocês vão ver. Beleza. Ou faz isso, ou ela vai para a membrana, entende? Vai lá constituir a membrana, mas em situações, mas a gente usa essa proteína também para produzir energia, para produzir aquele ATP, ok? Ah, tá. Isso aí também é do coisa. Também é do coisa, também é do coisa. Gente, por mim, a gente para. Foi muita informação para vocês hoje. Milagre eu terminando a aula mais cedo. Podem fazer pergunta, eu vou explicar o negócio aqui, porque foi muita, realmente foi muito pesado, foi muita informação. Por mim, tá ok. Vocês têm dúvida? Pode perguntar. Quando tem muita informação, não tem dúvida. Porque é muita coisa na cabeça da gente. Fica muito. Não dá nem tempo de formular uma dúvida, né? Aham. Eu sei quando vocês ficam calados assim, é porque, meu Deus, é muita coisa. Eu vou explicar aqui para a Duda. Peraí. Você entendeu, Duda, que é dali para trás? Pior que eu acho. Meus cronogramas. Peraí, deixa eu pegar um cronograma aqui. A maior saudade de todos os tempos. Professor, mas falando assim, como coisa que tá todo mundo preocupado, como que isso cai na sua prova? Tipo assim, que a gente entra agora no primeiro período, a gente não sabe como que funciona nada, né? Porque prova de faculdade a gente acha é totalmente diferente do ensino médio. É. A gente, como que esse negócio vai cair na prova? Então, assim, eu coloco vocês para raciocinar. Questão contextualizada, então. É. Não é textão, pra vocês cansarem, que eu odeio isso. Obrigada. Odeio. Ainda bem. Gente, vestibular. Vocês pegaram. Eu, na época, era vestibular, né? Vocês são Enem. Pra que aquilo, gente? Você fica 4 horas lendo e uns trem que não usa pra nada. É bem pá mesmo. Na grande maioria das vezes, a resposta tá no texto. Por que você faz isso? Você tá dando de graça a prova? Não. É para você parar e raciocinar mesmo, sabe? Ou na minha prova, cola quem realmente nem abriu o livro. Então é mais para linkar as coisas, né? Tipo, isso aqui acontece por causa daquilo ali. Exatamente. Então. Por exemplo, eu vou colocar lá assim. É tudo. Não é só. Eu não ponho só o caso clínico, mas eu gosto muito de caso clínico. Eu vou colocar um caso clínico contando para vocês. Vamos pegar o GABA, que eu falei do GABA hoje o dia inteiro. Eu tenho situações, por exemplo, que o diazepam ele vai fazer ligação com o GABA-A e vai aumentar a entrada de cloreto. Se eu falei que é o GABA, que é uma proteína de membrana, e entra cloreto, ele é um receptor fechado ou ele é um receptor aberto? Que entra?
Aberto. Ele é um canal de proteína, ele não é um receptor. Uhum. E aí as perguntas vão ser em cima disso. Esse GABA é o quê? Ele é um canal de proteína? Entende? Ou não? E coisas de raciocínio, igual essa do anticorpo. O animal que tem deficiência de proteína. Aí eu posso colocar lá um gráficozinho para vocês. Quantidade de anticorpo de um animal e quantidade de anticorpo de outro animal. Qual é o bem alimentado? Porque eu vou precisar dessa proteína, eu vou precisar desse aminoácido, entende? É coisa de vocês raciocinarem. São coisas que vocês, depois de formados, vão precisar parar e avaliar. Entende? É bem. Assim, para quem perde minhas aulas, se fudeu. Não já. Se fudeu. Porque eu não ponho. A prova não é bonitinha em cima do livro. Não tá como? Eu não dou aula em cima do livro. Já pensou? Se eu der a prova desse jeito? Não dá. Mas é tranquila. Não... Para quem estuda, é tranquilo. Tudo é tranquilo para quem estuda, né, prof? Mas. Assiste às aulas. Não é que vocês não têm que ler os livros. Leiam os livros. Vocês têm que ter essa curiosidade de ler os livros. Mas raciocina, bota os neurônios para funcionar. Vocês vão ver dar certo. O pessoal pediu um aulão, uma revisão. Só que eu só vou fazer se a galera jurar que não é para eu explicar essas coisas de novo. Tem dos dois, Marcos, escrever e marcar alternativo. Eu não sei ainda quantas questões, tá, Marcos? Porque eu era do núcleo docente, dos professores que decidiam essas coisas, mas eu saí por causa dos meus cursos online. Aí eu não sei se teve reunião já, o que eles decidiram. Porque antes eu ficava sabendo de primeira mão, né? Eu contava tudo primeiro. Agora eu não tô sabendo de nada. Não sei quantas questões serão. O que eu tava falando antes? Júlia, a matéria vai ser... Você tava falando do aulão. Do aulão. O aulão. Gente, eu não vou fazer aulão pra ficar falando a mesma coisa de novo, não. Porque tá tudo gravado. Eu queria fazer aulão pra vocês perguntarem, sabe, as coisas, vocês estudarem primeiro e vir com dúvida. Fazer um aulão só de caso clínico, assim. Uns trem assim, Esse é top. sabe? Ou então, ao invés de vocês perguntarem, eu mostro o caso clínico e vocês têm que me responder. Né? Esse também é massa. Esse é massa. E é uma boa esse. Outra coisa que eu ia mostrar. Aqui, ó. Deixa eu mostrar o cronograma. Da M2, inclusive. Nossa, eu tô com a música na cabeça que, meu pai. Aqui, ó. Ô, Júlia. Aqui, ó. A matéria antes da N1, ó. Membrana, metabolismo lipídio, metabolismo de proteínas, citoesqueleto, organelas e núcleo e nucleoplasma. Isso tudo é para N1. Aí aqui, ó, N1. Aí que eu tava falando pra Duda, você pega o cronograma e olha para trás. A prova é aqui, você vem e olha para trás o que eu ministrei. Agora aqui, ó, o que vai cair na N2? Aí aqui o bicho pega. Dinâmica da informação, ciclo celular, morte celular programada e biologia molecular do câncer e instrumento de genética. Aí depois a gente tem as práticas. Prof, a prova vai ser online ou presencial? Não sei. Estuda para presencial. Mas eu realmente não sei. Se eu conseguir a autorização da faculdade, mas ninguém pode encostar em mim, senão o Ministério Público, né? A faculdade. Aí eu vou lá fazer presencial. O negócio